Fala pessoal, aqui quem fala é o John e hoje, para DQ Labs, a gente vai falar de um assunto incrível e que muita gente faz um dragão de sete cabeças, mas que é mais fácil do que você imagina, que é correlação entre estratégias. Primeiro, o que é correlação? A gente precisa de entender, interpretar. Correlação é simplesmente uma análise que a gente faz se duas coisas ou mais que a gente está analisando andam juntas, andam opostas ou uma não depende da outra para andar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o dia está muito ensolarado, tá torando o sol ali no céu, pelo menos aqui no Brasil. O Igor que tá no Canadá, talvez ele me corrija. Mas aqui no Brasil, quando você vê um sol no céu muito forte, normalmente a temperatura do dia tá muito alta. Tá acima de 25, 26, 27. Em algumas cidades passa de 30, né? Então, a gente poderia falar, claro, com um nível de brutalidade matemática aqui, que existe uma correlação positiva entre o quão intenso a gente consegue ver o sol naquele dia e a temperatura do próprio dia. Quanto mais intenso eu vejo o sol, maior a temperatura esperada minha do dia. Então isso é uma correlação positiva. A gente tem outras formas de correlação, que é correlação negativa. Quando uma coisa sobe, a outra coisa desce. Ou sem correlação, ou seja, os eventos acontecem de forma independente. E por que é importante a gente saber disso, especialmente para trading? Porque a gente consegue usar o conceito de correlação em muitas coisas. Um exemplo de correlação negativa, pelo menos é o que o pessoal fala, né? E a gente vê muitas pessoas falando sobre, especialmente no Twitter, é a correlação do índice futuro e do dólar futuro, né? A teoria proposta pelos internautas é que eles têm uma correlação negativa. Ou seja, eu peguei um exemplo aqui, é quando um dos ativos está subindo, o outro está caindo, né? E eles têm esse tipo de comportamento. Então, isso é uma correlação, mas não positiva, porque eles estão andando por lados opostos. É uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai. E como que a gente vai e ainda entra um pouquinho mais de detalhe e vai falar de trading, das nossas estratégias de quant trading. Eu vou dar um exemplo muito rápido para vocês que vocês vão entender na hora. Suponha que eu tenho uma estratégia e ele tem um resultado segunda, terça, quarta e quinta. Tá? O resultado por dia está aqui, R$ 25, menos 25, mais 50, mais 10. Aqui saiu no 0 a 0, o total da semana é 35. Eu tenho outra estratégia que tem resultados diferentes. Na segunda, ao invés de perder 25, ele ganhou 25. Na terça, ele perdeu 25. Na quarta, ele perdeu 10. E na quinta, ele ganhou 25. E eu tenho uma última estratégia que ele tem outros resultados esses 4 dias. E cada um tem um total diferente. E veja, olha o mais importante. Todas essas três estratégias, elas são lucrativas, porque me deram dinheiro na semana, no agregado. Maravilhoso. E aí, você, como um aspirante algo trader, vai olhar essas três estratégias e precisa tomar uma decisão de, poxa, eu tenho R$ 100. Eu divido cada uma nessas três estratégias? Será que é bom dividir? Será que eu não pego só uma? Sei lá, a que me dá mais dinheiro e sigo com ela? Ou não, a que me dá mais dinheiro por dia, na média? E é um pouco difícil de decidir, né? E uma análise de correlação vai ajudar a gente a interpretar. E eu vou mostrar para vocês por que é importante. Aqui embaixo, a gente tem o gráfico dessas três estratégias. O gráfico plotado do dia. E eu vou fazer duas combinações com vocês e vocês vão entender o quão valioso é ver a correlação entre as suas estratégias. Vamos supor que eu decidi que eu quero pegar a estratégia 1 e a estratégia 2. E vou colocar minha grana nessas duas. Vou dividir no meio. Perceba bem,
A gente tem a curva de capital da estratégia um aqui e a curva de capital da estratégia 2. Eu vou colocar a curva de capital da estratégia 2 em cima da curva de capital da estratégia um para vocês verem como que elas se encaixam. Veja bem, isso aqui é estratégia 1 mais 2 agora. Estratégia 1 está em preto, a de 2 está vermelho. Veja que quando a estratégia 1 perde dinheiro, a estratégia 2 está ganhando dinheiro. Quando a estratégia 1 está ganhando dinheiro, a estratégia 2 está perdendo dinheiro. Mas no final das contas, ambas as estratégias saíram positivas na semana. Então, a gente consegue criar aqui embaixo meio que uma curva agregada entre as duas, que vai ficar alguma coisa parecida com isso daqui, ó. Se no primeiro trade eu perdi e eu ganhei, muito provavelmente eu fiquei aqui no 0 a 0. No outro eu ganhei e eu perdi, só que eu ganhei na estratégia 1, eu ganhei R$ 50 no segundo dia e perdi 25. Então, eu subo um pouquinho aqui. No terceiro dia, eu ganhei 10 e perdi 10. Pronto, tive uma curva reta. E no último dia, eu ganhei 25 da estratégia 2. Então, a minha curva de capital se assimilou a isso daqui. Uma curva de capital somada das duas estratégias. Olha que bacana. Olha que bacana. A soma da curva de capital das duas estratégias me deu uma curva de capital muito menos volátil do que cada uma separada. Porque, olha, eu vou tirar a estratégia 2 aqui para vocês verem individualmente. A estratégia 1, ela vai para baixo, ela vai para cima, e a estratégia 2 também, vai para um lado, vai para o outro, que é completamente normal. Se suas estratégias não tiverem períodos de perca e de ganho e de perca, talvez você tenha encontrado um robô perfeito ou talvez perfeito demais para a realidade. Então, é normal que as suas estratégias sejam voláteis assim de subir e de descer, é natural. Só que olha a mágica, quando a gente soma duas estratégias que tem um fit bacana, a gente consegue fazer que nos dias que a gente perde grana com uma, a gente ganhe grana com outra, de forma que a nossa curva de capital fique mais suave no longo prazo. Olha que coisa linda. Agora, eu vou fazer o mesmo experimento. Só que eu vou pegar a estratégia 1 e a estratégia 3. Por quê? Comentei com vocês ali no começo que o meu exemplo, ele tem R$ 100 de capital. O que acontece se eu somar a estratégia 1 e a estratégia 3? Eu vou colocar a estratégia 1 aqui de azul em cima da 3. O que vai acontecer? Vamos desenhar a curva de capital aqui resultante. Vocês vão ficar assustados. No primeiro dia, ambas estratégias perderam. A estratégia 1 perdeu 25 e a estratégia 3 perdeu 75. Ou seja, logo no primeiro dia eu tive um drawdown de R$ 100. No segundo dia, cada uma ganhou 50. Ou seja, voltei para o 0 a 0. Na quarta, uma ganhou 10, outra ganhou 50. E no último dia, cada uma saiu no 0 a 0. Então veja bem, dá uma olhada nessa curva de capital da soma da estratégia 1 com a estratégia 2. Não, mentira. Estratégia 1 com a estratégia 3. Desculpa, gente. Soma da estratégia 1 com a estratégia 3. Dá uma olhada que, ao invés da gente ter uma curva de capital suave, que nem foi a soma da 1 com a 2, a gente teve um negócio ainda mais errático. Por quê? Porque a gente pegou uma estratégia que duas estratégias que caem no mesmo dia e que sobem no mesmo dia. Então, você vai perder bastante dinheiro quando for um dia ruim, porque todas as estratégias vão perder no mesmo dia.
Claro, você vai ganhar muito dinheiro quando for um dia bom para as estratégias, porque todas vão ganhar juntas. Mas você trocaria uma curva de capital estável como essa por isso? E o melhor, aí que vai a observação aqui dos R$ 100. Eu comentei que eu tinha R$ 100 para montar meu portfólio e não sabia, né, como fazer. Se eu tivesse somado as estratégias, aqui eu tô fazendo uma conta de padeiro, tá? Mas se eu tivesse só somado o drawdown da segunda, da estratégia um e da estratégia 3, ele já tinha batido aqui os meus R$ 100 de perca no primeiro dia. E isso é preocupante, sendo que cada uma estratégia separada, a estratégia 3 perdeu 75 no primeiro dia e a estratégia um perdeu 25. Então, olha que esquisito. Seria melhor se eu tivesse para perder só R$ 100, seria melhor eu apostar só em uma das duas. Porque eu não ia ter minha banca quebrada no primeiro dia. Porque aqui, meu amigo, você estopou nos menos R$ 100, você não pegou essa volta do capital. Então, olha o risco. Teria sido melhor você ter ficado entre uma das duas do que ter juntado as duas para ter tido esse tamanho de stop. Então, por isso que é importante analisar a correlação entre as suas estratégias, porque você não quer criar curvas assim, que em dia de, de choro, de perda, ó, não estou compartilhando minha tela. Você não quer criar estratégias que em dia de choro, em dia de perda, façam você perder mais do que as próprias estratégias sozinhas fariam já. Você quer tentar suavizar, você quer tentar criar curvas de capital suaves ao longo do tempo. Que nem essa soma da estratégia um com a estratégia 2. E a gente tem uma ferramenta que faz parte da família da Data Quant, que fica dentro do Botspot, que te ajuda a fazer isso. Tá? Essa ferramenta aqui, ela está dentro da análise de portfólios do Botspot, em que você vai imputar, você vai colocar as suas curvas de capitais dos seus robôs, e aí você vai selecionar um conjunto deles, e ele cria um portfólio para você. E você consegue fazer aqui em cima uma análise de correlação das estratégias, porque ele já dá esse valor para você. Olha que bacana. E aqui já tem os filtros, olha, correlação baixa, sem correlação e uma correlação alta. Então a gente consegue ver aqui, eu vou interpretar esses dados rápidos com vocês, mas tem muito mais coisa além disso, tá? De interpretar a correlação das estratégias e como montar portfólios ainda mais eficientes usando esse tipo de ferramenta. Mas aí, se você quiser aulas mais detalhadas, cara, com conteúdo passo a passo de como que você deve fazer para pegar a sua estratégia, para ver qual que tem melhor fit, e você otimizar seu portfólio de forma bem detalhada, né, como um expert, aí eu te convido a entrar na Data Quant Labs, né, que é a nossa comunidade de Quant e Algo Trade, em que lá você vai poder trocar ideias, você vai poder falar com as pessoas e aprender junto qual é a melhor forma de montar um portfólio, de montar modelos, de montar robôs, fora as aulas que a gente tem do básico até o expert, para você aprender tudo de como tirar o máximo dessas ferramentas e outras. Mas vamos lá. Aqui a gente consegue ver que eu tenho uma estratégia que é essa PT5, ela basicamente quase que não tem correlação com essa do Win 008. Quando esse valor está negativo, significa que ele está indo para o lado da correlação negativa já. Ou seja, quando um sobe, o outro desce. O que é bom. Pelo menos, minha opinião pessoal, eu tento buscar portfólios em que todas as estratégias têm no mínimo uma correlaçãozinha negativa uma em relação à outra. Que aí significa que eu não estou pisando no pé de ninguém e pelo menos às vezes quando um sobe, o outro desce, né? E eu consigo criar aquelas curvas de capitais do meu portfólio de forma suave. E aí a gente vê quando tem zero é porque não tem correlação nenhuma e quando tem um valor positivo é que existe correlação positiva, mas um valor baixo desse de 0,04 pode ser expressivo ou não, né? Isso vai mais de detalhe matemático, cujo qual
a gente tem conversas dentro da comunidade para poder destrinchar tudo isso. E é isso. Por hoje é só. Assunto importantíssimo. Eu queria mostrar para vocês a curva de capital que fica, tá? Depois que eu junto um portfólio de 3 estratégias. Você não precisa de criar um portfólio de 20 não, de 3. Mas de 3 estratégias bem pensadas é, no quesito de correlação. De uma não pisar no pé da outra, de não ter dias de fúria junto, e quando uma subir, a outra cair. Veja como a curva de capital ela é suave ao longo do tempo. Isso é muito melhor para o investidor, para o algotrader, para o quanttrader, do que uma curva de capital volátil, como a gente viu aqui na estratégia 3 e a 1 somado. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vocês tenham gostado desse seu joinha, seu like, se inscreva e clica no link abaixo para você conhecer a nossa comunidade. Eu tenho certeza que você vai adorar. Isso aqui é só um pedacinho do que tem lá dentro. Tamo junto.